Boa noite, amigos, familiares. Estou gravando esse vídeo e antecipadamente já estou pedindo que todos, dentro do possível, compartilhem, pois o assunto é bastante importante. Trata-se da reforma política que está tramitando por esses dias no Congresso Nacional. Dentro dessa reforma política, tem vários fatores que estão sendo colocados, que vão modificar a atual legislação eleitoral. Uma delas é o distritão, que posteriormente eu vou explicar e é o tema principal nosso. O segundo é a criação de um fundo eleitoral. Esse fundo, já existe um fundo partidário, esse ano são em torno de 826 milhões de reais, que é dividido pelos partidos, aqueles que têm maior representação ganham mais. E estão querendo criar outro fundo, que é o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral ele vai ser 0,5% da receita corrente líquida brasileira. Ou seja, atualmente, com o decréscimo da receita, vão ser 3 bilhões e 600 milhões de reais. Evidente que se crescer a receita, também vai crescer esse fundo eleitoral. A outra questão, eles estão querendo aumentar o teto de contribuição individual para a campanha. Atualmente, se não me engano, é em torno de 10% e querem elevar isso aí. Então, dá para concluir que esse pacote da reforma política existe uma clara intenção do uso dessas mudanças para benefício e evitar uma renovação política. Dá para concluir isso, né? Bem, eu vou usar aqui desse papel para poder seguir uma sequência aqui, me desculpem, porque estou gravando de forma improvisada. Vamos ater aqui ao distritão, que essa questão tenho que explicar um pouco mais, Então, o distritão, eles estão considerando, para essa mudança, como se o Estado, fazendo um paralelo com a forma distrital, que essa sim ela tem as suas vantagens, então estão considerando o Estado como sendo um único distrito, por isso estão chamando de distritão. Então como é que seria? Então, por exemplo, o Estado do Amazonas seria, os candidatos mais votados do Estado do Amazonas seriam os eleitos. Atualmente não é dessa forma, atualmente eu tenho as eleições e aqueles partidos ou coligações mais votadas, eles pegam uma proporção e os candidatos mais votados de cada coligação que são os eleitos. Bem, aparentemente o distritão nesse aspecto ele tem vantagens. Porém, se a gente se ater um pouquinho mais a alguns detalhes, a gente vai ver que ele peca em tem várias desvantagens. Uma delas que vou citar é a questão da falta da diminuição da representatividade com o distritão. Por quê? Olha só, se eu vou votar num candidato e esse candidato não está entre os mais eleitos, eu não vou estar representado. Porém, vamos ver ao contrário, da forma como ocorre hoje, mesmo que o meu voto, o meu candidato pessoal não seja eleito, porém eu vou estar contribuindo para o partido, para uma parte ideológica, uma questão ideológica, ou seja, os candidatos mais votados do partido que eu votei poderão estar nos representando. Então, por exemplo, eu sei que alguns aí não votam de forma ideológica. Eu vou citar o meu exemplo pessoal. Um dos maiores partidos que existem hoje, desde que foi criado, eu nunca votei no partido. Por quê? Porque eu não me alinhava com esse partido. Então, mesmo que o candidato fosse muito bom, que fosse até meu amigo pessoal, eu não votava, não votava nesse partido. Então, eu votei nesse tempo todo também de forma ideológica. E muitos cidadãos são assim também. Então, nós julgamos que o distritão ele vai perder muito em representatividade. Só como exemplo, o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo, se for considerar as eleições de 2014, 50% dos votos válidos seriam descartados. Essas pessoas não seriam de nenhuma forma representadas, porque apenas 50% elegeria
os seus candidatos. Em média, no Brasil, em torno de 30% dos votos válidos seriam, se fosse tomar por base as eleições de 2014, seriam descartados. Ou seja, essas pessoas não teriam nenhum tipo de representação. O que nós queremos é que se mantenha, né, ou se discuta melhor essa questão da reforma política de uma forma um pouco mais detalhada, consultando as bases, então de uma forma mais ampla, para que a população seja consultada para que realmente faça uma reforma que esteja alinhada com o pensamento da maioria da nossa população. Bem, então, senhores, o que nós defendemos, né? O que eu estou solicitando para vocês, né? Qual é a mensagem final? Eu tenho uma lista de todos os deputados que estão hoje no Congresso Nacional e tem com telefones ou forma de se mandar mensagens para esses deputados. Então, aqueles que desejarem, eu vou postar essa relação e o nosso pedido é que cada um de vocês, dentro do possível, primeiro compartilhem essa mensagem e segundo, que liguem para pelo menos um deputado, solicitando que, pelo menos, que eles façam isso com mais calma, que discutam isso de forma mais ampla, que consultem a população e não agora rapidamente porque tem que ser mudado já para as próximas eleições, né? E eu acabei esquecendo de citar a questão de uma grande desvantagem do Distritão, me perdoem, é a questão do custo elevado. Então imaginem só, eu citei o estado do Amazonas, vamos supor o estado de São Paulo. Então, para que o candidato ele possa ter votos suficientes para se eleger, é evidente que ele vai ter que percorrer o estado todo. Então, imaginem que o custo da campanha vai ser muito cara. É evidente que aqueles com maior poder econômico ou se utilizando de outros meios para conseguir esses recursos é que serão os escolhidos e mais votados. Ou seja, perde um pouco da finalidade de a gente eleger aqueles candidatos mais capacitados, com as melhores ideias. E é isso que a gente está pedindo e é isso que nós estamos defendendo. Então, por favor, se puderem nos ajudar compartilhando e também mandando mensagens, pelo menos mensagens para esses deputados, ok? Muito obrigado, uma boa noite e obrigado pela atenção.